Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. É pela sua misericórdia, o seu poder e a sua benignidade que nós, mais uma vez, estamos diante de Deus com essa grande oportunidade. Nós vamos relatar o que aconteceu no quarto sermão de Pedro. Pedro, após ser revestido do poder de Deus, começou a pregar o Evangelho. E nós vamos repassar para os irmãos, os nossos amigos, os acontecimentos no quarto sermão de Pedro. Depois que aconteceu, irmãos, a ressurreição de Docas, Pedro continuou em Jope. Olha onde Pedro estava, irmãos. Vê o desenrolar, para onde Pedro vai, fazer o quê, ok? Cidade costeiras à margem do mar Mediterrâneo. Ali ele se hospedou na casa de Simão, o curtidor. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 34 a 35. Agora, o porquê se hospedar na casa de um curtidor, sendo que curtidor, ele trabalha com couros de animais mortos. E segundo a lei, não podia se tocar em animal mortos, que se tornava impuro. Assim os judeus o classificavam. Pedro, sendo um judeu, foi se hospedar na casa deste Simão. A razão pela qual Deus estava preparando o caminho do Evangelho para os gentios. Houve toda essa preparação. E aconteceu de algo extraordinário. Houve, na verdade, repetindo, uma preparação para poder pregar o Evangelho aos gentios. O Evangelho para os gentios, colocando Pedro na casa deste homem. Pois ali lidava com peles de animais. E todo indivíduo que tocava em um animal morto ficava impuro. Um judeu jamais aceitaria ficar na casa de um curtidor. E Pedro aceitou o convite. Deus já estava levando Pedro a quebrar seus preconceitos e tabus. O primeiro preconceito que Pedro quebrou foi se hospedar na casa de um curtidor. No terraço da casa de Simão, Pedro teve uma visão de um lençol descendo do céu com toda espécie de animais impuros. Pedro estava na casa de um homem impuro e ele teve essa visão com um lençol cheio de animais impuros e a ordem era essa. Olha aí, irmãos. Levanta-te, Pedro, mata e come. Pode levantar, Pedro. Levanta, mata e come. Pedro resistiu à visão que recebeu. Olha, irmãos, privilégio de se receber uma visão. Pedro recebeu a visão e ainda ele resistiu. Contradizendo ou contradisse quando afirmou: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. A resistência não foi de Cornélio ouvir o Evangelho, mas de Pedro ir à casa de um gentio pregar o Evangelho. Observe que os gentios não se davam bem com os judeus, nem os judeus com os gentios. Mas este gentio aqui queria, porque queria que os judeus viessem à sua casa. Porque ele sabia que o judeu tinha uma palavra que ele ainda não tinha recebido. Até porque Jesus veio para os judeus e não para os gentios.
Vimos? Mas Pedro, veja bem, a resistência não foi de Cornélio ouvir o evangelho, mas de Pedro ir à casa de um gentil pregar o evangelho. É impossível dizer não. Quando Deus chama, é impossível você dizer não. Nem adianta você dizer não. É impossível dizer, Senhor, mas não se pode dizer não, Senhor. Se Jesus é verdadeiramente Senhor, só podemos dizer sim a Ele e obedecer às suas ordens. Era só isso que Pedro queria, que Jesus queria, que Pedro obedecesse a sua ordem. Vamos lá. Como é que o Evangelho de Paz funciona? O Evangelho da Paz não faz distinção entre judeus ou gentil, homem ou mulher, doutor ou analfabeto, religioso e ateu. Não, irmãos. O Evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões e rompem, irmãos, tabus. Quebra preconceito e faz da igreja um único corpo, um único rebanho e uma única família. E glória. Aleluia, Jesus. Não importa, irmão, a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, o sobrenome da sua família, o evangelho é destinado a todos. A lição que Deus ensina a Pedro nessa visão de animais limpos e impuros é que ele removeu as barreiras que uma vez erigiram para separar seu povo das nações circunvizinhas. Ele exigiu isso aí antes e agora ele quebra. A barreira entre os judeus cristãos, né, irmãos, e os samaritanos cristãos havia sido retirado quando Pedro e João foram a Samaria a fim de pregar o evangelho, a fim de aceitar os crentes samaritanos como membro pela igreja. Observe o caso da mulher samaritana. Eles não se davam bem. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Mas aqui outro tabu foi quebrado. Vimos? Agora, irmãos, era chegada a hora de estender o mesmo privilégio aos gentios. Você vê, irmãos, por recusarem a palavra de Deus e o próprio Deus, o evangelho chegou aos samaritanos e agora aos gentios. E ele vai alcançar os 4 cantos da terra. Irmãos, glória a Deus, aleluia. A barreira entre os judeus cristãos e os samaritanos cristãos havia sido retirada quando Pedro fora a Samaria. É isso que eu estava dizendo? Isso. Agora era chegada a hora de estabelecer aos gentios. Não foi o homem, mas Deus. Não foi o homem, mas Deus que removeu a barreira que separava os judeus, que separava o judeu do gentio. Deus apenas instruiu Pedro a aceitar os crentes gentios no seio da igreja cristã. Deus, e não Pedro, abre as portas do céu aos gentios. O próprio Deus inaugurava, né, para Pedro uma nova fase do ministério do evangelho. Vou abrir agora portas para os gentios e vamos inaugurar essa porta. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 18. Um anjo do Senhor falou a Cornélio e lhe deu ordem da parte de Deus, mas não lhe pregou o evangelho. Veja bem, o anjo não pregou o evangelho, porque o anjo não tem essa autonomia. Essa autonomia foi dada para os homens. Ele não disse para os anjos ir de pregar o evangelho. Ele disse para os homens. Vimos? Deu ordem de Deus, mas não lhe pregou o evangelho. Cornélio precisou enviar mensageiros ao apóstolo Pedro na cidade de Jope, a 50 quilômetros de Cesareia. 50 quilômetros.
a fim de que viesse pregar o evangelho a ele e sua família. Ele queria ouvir o evangelho. Foi tocado e queria ouvir o evangelho. Muitos hoje é o contrário. Fecham as portas, fecham os ouvidos, tampa com headphone de um lado e de outro para não ouvir o evangelho. Mas breve terão sede para ouvir este evangelho e não irão encontrar nenhuma alma sequer, nenhum crente sequer para anunciar este evangelho. E aí sim, eles terão sede, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Sede não, fome. Vemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual foi o conteúdo da pregação de Pedro na casa de Cornélio? Qual foi a mensagem que Pedro levou à casa de Cornélio? O evangelho, irmãos, está centrado na pessoa da obra de Jesus Cristo. Foi a mensagem que ele levou Jesus Cristo. O tema central. Pedro vai à casa de Cornélio para pregar o evangelho da paz para ele e sua família, irmãos. Para ele e sua casa. O conteúdo do evangelho pregado por Pedro tem alguns destaques. Nesse vídeo não vai dar para a gente dar esses destaques. Mas no próximo vídeo nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Vou grifar aqui, marcar a data e a gente vai continuar. Tá, irmãos? Os destaques o evangelho está centrado na vida e nas obras portentosas. O evangelho está centrado na morte de Cristo. O evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. E assim sucessivamente. Próximo vídeo, nós estaremos continuando. Amém, Jesus? E amém. Solicito a você, amigo, que se inscreva no canal. Seja um inscrito neste canal. E que, por gentileza, ative o sino de notificação e dê o seu like e receba a bênção em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.